Maranata, o Senhor logo vem. Maranata, amém. Eu vou dizer para vocês que eu já estava com saudade de vocês, viu? Alguns dias nós passamos uma Semana Santa como essa época, né? Passamos uns 4 dias juntos, né? E a gente se sente uma família, né? E em alguns momentos, em outros momentos estive com vocês e é sempre agradável, né? A gente estar junto. E eu quero dizer para vocês que é um privilégio e uma alegria aceitar o convite de estar com vocês esta manhã. Amém? Sentiram minha falta? Não, né? Vocês não dizem nada. Eu senti saudade de vocês. Mas estou aqui e eu quero compartilhar. Eu acho que consegue projetar a vinheta, a imagem? Consegue? A imagem que mandei ontem pela noite. O cartaz, quero dizer. Muito bem. Eu quero contar para vocês que o tempo passa, a gente também não pode parar, né? E a gente está em crescimento, sempre buscando, né, a ajuda de Deus para a gente não desanimar, não desistir, porque a gente vive uma realidade, não é fácil. Eu quero contar para vocês que toda segunda-feira no trabalho é feita uma pequena reflexão. E muitas pessoas são convidadas para fazer a reflexão, mas algumas vezes sou convidado. E as pessoas ficam tocadas com a mensagem. E dessas oportunidades está dando fruto. Porque um rapaz está estudando a Bíblia com a gente. Nós já temos 4 ou 5 lições já estudando. Estou convidando ele e as outras pessoas para assistirem às programações da Semana Santa, né, que começa amanhã. Aqui também, mas em pequenos grupos, né? E outras pessoas também se mostram interessadas. E a os 10 dias de oração, né? A gente tem motivos para orar por essas pessoas, né? Então, a gente se sente gratificante ser parte do cumprimento dessa missão. Bem? O tema desta manhã, vocês enxergam aí? Qual é o título da mensagem ali? Está bem embaixo aí. O crucificado. Vocês leram? Muito bem. Esse é o tema desta manhã. Antes disso, quero juntos fazer uma oração com vocês, ok? Sempre gravo as mensagens porque, claro, o áudio que eu gravo, depois compartilho com as pessoas. E eu estou virando igual também o Acácio, ratinho de comunicação visual. Então, com a ajuda da inteligência artificial, a gente monta e já subi no YouTube um material que depois eu vou convidar vocês a acompanharem também. Vamos então juntos com a Bíblia aberta, nós vamos então orar. Vamos
silêncio, as crianças, vamos colaborar, tá bom? Oremos juntos. Pai Celestial, reconhecendo nossa insignificância, nossa humanidade, nossa necessidade de Ti, estamos na Tua presença para estudarmos a Tua palavra. E aqui o Teu servo seja usado para ele falar por meio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Quero convidá-los. Vamos procurar o texto João, o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 41. O tema é o crucificado. Todos acharam? Então lemos assim. Verso 41. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. É interessante que antes de Jesus ser crucificado, ou antes dele ir para o Calvário, ele já estava sendo crucificado ali no jardim que a gente conhece como o jardim do Getsemane, certo? É interessante que o jardim do Getsemane e o jardim no Éden tem um encontro antemporal, quero dizer, o que aconteceu no jardim no Éden e o que aconteceu no jardim do Getsemane, onde Jesus estava, há uma interligação. Porque, de certa forma, a crucifixão acontece no Getsemane. Por quê? Porque quando Jesus ora, e vocês devem lembrar talvez pelo filme, quando assistiram, ele orando, ele começa a suar, e a suar junto com ela, gotas de quê? De sangue. Gotas de sangue e suor caem do rosto dele, ali no Getsemane. Quando pensamos que Jesus, ele foi crucificado ali no Calvário, na verdade, ele já estava sendo crucificado no jardim do Getsemane. Porque o que ele experimentava já era a crucifixão. Estão me entendendo? E quero dizer para vocês que a iniciativa de Deus sempre foi dele, de buscar o homem, de buscar você para te salvar. A iniciativa é divina. E vai ficar mais claro ainda quando descrever para vocês o que aconteceu no Jardim do Éden.
Porque ainda antes, ali no jardim do Éden, Deus tinha costume de chegar na virada da tarde, na mudança, né? No atardecer para a noite. Deus tinha costume de chegar para Adão e Eva, de visitá-los. Só que aquela tarde, quando Deus foi para Adão, Deus não encontrou mais Adão e Eva esperando por ele. E então Deus disse: Adão, onde você está? E que Adão responde: Senhor, eu estou com medo. Medo? Por quê? É porque eu comi do fruto e tive medo. E vocês imaginem o quadro comigo. Deus é que se aproxima para o homem. O homem não se aproxima mais a Deus. Ele estava ali escondido, atrás da árvore, vestido de folhas, tentando esconder a nudez dele. E sabem, aquele quadro era terrível para Deus, porque por acaso tomou isso a Deus de surpresa? Não. Deus sabia o que tinha acontecido. Claro que Deus sabia. Só que quando Deus perguntou a Adão, onde você está? Era para que Adão reconhecesse o que ele tinha feito. Sabem que é da natureza do ser humano que quando faz uma coisa errada, ele tenta esconder. E a gente sabe porque quando a gente é criança, faz alguma coisa errada e se esconde. E os pais dizem assim: você fez alguma coisa. E a gente não tem como esconder, não é isso? E Deus sabia o que tinha acontecido. Mas se pelo menos Adão reconhecesse o seu erro, porque é da nossa natureza, muitas vezes nós não reconhecemos quando erramos. É difícil reconhecer quando erramos. Mas é muito fácil quando alguém levanta o dedo e diz: você fez isso. Mas a gente é difícil reconhecer. E sabem que naquele momento, o que Deus fez? Ele viu Adão e Eva vestidos de folhas que dentro de pouco tempo iriam marchitar e cair. Ele fez a primeira coisa para cobrir a nudez deles. O que ele fez? Então ele fez o primeiro sacrifício. Pegou o cordeiro, o sacrificou e da pele, fez a vestidura para eles. Então, Jesus já foi crucificado também ali, no jardim do Éden. Jesus foi crucificado desde o jardim do Éden. E lá no jardim do Getsemane, ele estava sendo crucificado mais uma vez. Eu estou falando no sentido, no sentido da experiência de Jesus.
Mas por que tudo isso? Porque, na verdade, Deus não estava salvando apenas Adão e Eva. Ele estava salvando o planeta todo. Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Então nós todos precisamos também da salvação, né? Então a cruz já esteve presente ali no Jardim do Éden, já estive presente no Jardim do Getsemane, até acontecer ali no Calvário. Mas tem uma coisa a mais. Também Jesus foi crucificado, sabem aonde? Aonde? No céu. Lá no paraíso do céu. Ali tem um jardim, o paraíso, que nós logo vamos conhecer. Ali onde o grande conflito começou, ali no céu. Ali onde aquele anjo se rebelou contra Deus, ali, naquele jardim, ali também Jesus foi crucificado. Sabem por quê? Porque disse que o plano da salvação, ele já existia desde antes da fundação do mundo. Amém? Então, o plano da salvação, ela não começa a existir no Jardim do Éden. Já existia. Já existia a solução, a saída para salvar o homem. Já existia. E então, trago para vocês o texto de Apocalipse 13:8, para confirmar o que estou dizendo. Apocalipse 13, verso 8. E diz assim: e adorá-la hão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora entendem? Agora entenderam? Jesus já tinha sido crucificado desde antes da fundação do mundo. Lá no céu, lá no jardim, lá no paraíso do céu, ele já estava disponível para salvar a humanidade. Amém? Então, eu quero detalhar algumas coisas a respeito da crucifixão. A cruz era em si um método de execução que os romanos tinham criado. Só que quem inventou a crucifixão foram os fenícios, da periferia do Império Romano. Estes inventaram a crucifixão como uma forma de executar os seus piores inimigos para Roma, ou também os malfeitores, os que quebravam a lei, eram castigados, eram condenados por crucifixão. E a crucifixão era uma forma vingativa, sangrenta,
porque morrer num madeiro crucificado era muito cruel. E sabem que a justiça humana, ela é terrível. A justiça humana muitas vezes está misturada com um pouco de crueldade, muitas vezes está misturada com maldade e crueldade. A justiça humana. Muitas vezes a justiça humana ela é vingativa. Porque quando o malfeitor era crucificado, ele era tão sofrido, né? Era tão doloroso. Primeiro que eram pregados das duas mãos, com as mãos estendidas. E as mãos não são pontos vitais. Então eles podiam passar 2 dias, 3 dias, dependendo da resistência deles, podiam passar dias pendurados. Era uma morte cruel, lenta, preparada para sofrer e morrer sofrendo. Então, um apoio era colocado nos pés para poder respirar por um tempo. E Jesus, antes de ir para a crucifixão, já de fato, ele primeiro foi açoitado, bofeteado e colocado uma coroa de espinhos. Eu estava lendo uma descrição que é feita na história da redenção e outros livros, cita e descreve que passar pelo que Jesus passou não seria qualquer um que suportaria o que ele passou. Porque muitas pessoas que eram açoitados, eles logo enlouqueciam e morriam. Mas Jesus suportou tudo isso. E sabem que quando eram pendurados na cruz, eram pendurados totalmente nu, sem roupa. E tanto é que quando a gente vê a cruz, né, é apenas cobre a parte íntima. Isso aí é para evitar o escândalo, né, de ver uma pessoa totalmente nu. Mas na verdade não era assim. Eram despidos totalmente e pendurados. E a cruz, como a gente sabe na história, não era para Jesus. A cruz era para Barrabás, para o tamanho dele, na medida dele. E então Jesus teve que levar uma cruz que não era dele, que pesava 30 ou 50 quilos em cima dele. Há uma descrição a respeito de que Jesus caiu 3 vezes com aquela cruz, porque era pesada. E sabem que toda essa descrição para a gente entender a crueldade de como era esse processo de execução. Porque o malfeitor, além de ser castigado, além de que vai ser crucificado, ele mesmo levava a cruz. E levava a cruz lá para cima, tinha que subir. O Gólgota é conhecido como o lugar da caveira, Gólgota. Tinha que subir.
Não era no plano, era subir. E Jesus teve que subir. Mas sabem que um homem que estava por aí foi chamado e disse: ajuda para levar a cruz. E a gente sabe que é o tal Simão, o Cireno, ou Cireneio, né? Ele foi obrigado a levar a cruz. Ele que ainda não tinha conhecido Jesus de fato, ele o viu e ele ficou tocado por aquele quadro que mais tarde ele se tornou discípulo. Aquele que levou a cruz. E então ele levou a cruz até o final, porque Jesus não ia conseguir chegar. Sabem? Há uma projeção no Calvário que ela se estende até o fim do mundo. Porque toda essa experiência da cruz, da paixão de Cristo na cruz, ela se estende até o fim do mundo. Por quê? Porque as pessoas que ainda vão conhecer o Evangelho por meio de você, irão conhecer também o que aconteceu na cruz. É claro que o que a gente vê no filme, o que a gente vê por algumas igrejas, quando se passam esses momentos, como se conhece como a Semana do Calvário, ele é vago ainda, é muito vago. Se para falar o que estou falando para vocês, detalhes, aqueles detalhes são muito profundos. Na verdade, é chocante. Diríamos na nossa concepção humana, é chocante. Mas a cruz revela uma coisa, que ela, como símbolo de vergonha, porque, né, morrer numa cruz era vergonhoso. Mas vergonhoso por quê? Porque ela era para bandido. Ele era para justamente executar um bandido, alguém que quebrou a lei. Quando eu quero detalhar um pouco mais, quando o malfeitor era pendurado, ele não suportava ao ponto de dizer: matem-me de uma vez. Mas os soldados respondiam: nós não vamos te matar. Você vai sofrer lentamente, gota a gota. Você se lembra quando você matou aquele pai de família? Você se lembra quando extirpou aquela jovem? Você se lembra? Você vai pagar por tudo isso. Então, era vergonhoso, era terrível, era enlouquecedor ficar pendurado numa cruz. Mas sabem, acontece que a revelação da cruz vai muito mais profundo e longe. Na verdade, naquele momento, quando Deus vai em busca do homem, o que realmente aconteceu é que houve uma separação. O pecado tinha separado o homem de Deus.
Então, entenda, para a gente compreender o mais sórdido, o mais profundo que o pecado produz, é a separação. Porque Deus quer abraçar o homem, mas ele foge. Ele quer ficar perto dele, mas ele foge. Ele escapa. Por isso que Deus, ao enviar o seu Filho, então Jesus toma a forma humana, igual a você, igual a mim. Para quê? Para se aproximar. Porque Deus, como Deus, não podia mais se aproximar. Porque o homem tinha medo de Deus. Mas então, o Filho vem, toma a forma humana para se aproximar do homem. Para tocar o homem, para curá-lo, para abraçá-lo. Sabem que o mais terrível do pecado e o que foi colocado na cabeça do ser humano é que pensamos que Deus é que permite que tudo isso aconteça. Nós pensamos errado a respeito de Deus. Todo o mal que acontece, todo o mal que tem, que você vive, ou que você experimenta, a gente coloca a culpa em Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus deixa que isso aconteça? Eu perdi, Mas não é Deus. A culpa não é de Deus. Foram nossas escolhas. Foi a sua escolha. Você que escolheu isso. Mas o diabo colocou essa desculpa na sua cabeça, na nossa cultura, nas nossas estruturas da sociedade, porque muitas vezes nós não nos sentimos responsáveis